Versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, vamos para uma outra cura. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe nas mãos, e a febre abaixou. E levantou-se e serviu. Versículo 15. E tocou-lhe nas mãos, e a febre a deixou. E levantou-se e o serviu. Versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E eles, com as suas palavras, expulsou deles os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos. Esse versículo 16, ele fala sobre várias pessoas. Então, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Tudo são palavras de autoridade. Presta muita atenção. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tornou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está lá em Isaías 53. Então, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aí você vai dizer para mim bem assim: mas Vanessa, que monte de gente doente por aí, hospital cheio. Olha aqui, se Deus falou que levou consigo todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, eu creio no que meu Deus falou, no que Jesus fez. Jesus realmente foi e levou, sim, todo o nosso pecado. Mas ele diz para nós: vá e não peques mais. E o que o mundo fez? Essas pessoas que hoje sofrem é dos pecados que anda cometendo, porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Ah, mas eu só olhei para o lado e sou casado. Olha aí um pecado do adultério. Nós não podemos infligir algumas coisas, poluir o nosso coração com maldades. Então, pecadinho ou pecadão para Deus é pecado. E uma hora ou outra ele vai cobrar de você. Ele cobra de nós. Às vezes é tão pouca coisa, mas para nós é pouca coisa, mas para Deus é pecado. E ele vai cobrar é da nossa vida, é da nossa vida. Então, muitas pessoas hoje padecem pelos pecados. Ah, Vanessa, mas eu não sabia, agora que eu mudei, agora que eu tenho ciência. Deus, ele conhece o seu coração e ele vai só te ensinar, te fortalecer cada vez mais. E muitas das vezes ele precisa te ensinar da forma mais dolorosa, para que você compreenda, para que você entenda que ele é Deus na sua vida. Mas vamos continuar. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Olha só, versículo 19. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde inclinar a cabeça. Marca aí na sua Bíblia o versículo 20 e nunca mais esqueça. Por quê? Porque sempre quando você vê alguma pessoa murmurando que não tá bom isso, não tá bom aquilo, não tá bom aquilo lá, você diz para ela: olha, as aves do céu têm ninho, os lobos têm covis, mas o homem não tem aonde inclinar a cabeça. Então, se você tem uma casa, um lar de descanso, você tem aí seu chuveiro, você tem aí sua comidinha, você tem aí uma casinha, agradeça a Deus. Porque na palavra de Deus está bem clara que o ser humano não tem aonde inclinar a cabeça. Então, se você tem, é porque Deus permitiu isso na sua vida. Então, agradeça. Diz para essa pessoa murmuradora, que vive murmurando de todas as coisas,
que não era nem para ela ter o que ela tem. Ela só tem pela misericórdia do Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que permite que ela tenha uma casa, uma família, um lar. Porque no versículo 20 de Mateus 8 deixa bem claro: e disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. São palavras de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se murmura, murmura de barriga cheia, ajoelha, vai pedir misericórdia para Deus, porque se você tem uma casa hoje, se você tem seu pão de cada dia, se você tem seu trabalho, agradeça a Deus, porque foi Ele quem permitiu, pela misericórdia dEle, porque era para que nós nem tivesse nada. Mas graças ao bom Deus e à sua santa misericórdia, hoje nós temos uma casa para agradecer, uma vida digna e honesta, porque Deus, Ele é Deus na nossa vida. E Ele é grandioso para agir e realizar o impossível. Então, vamos continuar. Marca na sua Bíblia esse versículo 20. Versículo 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa que os mortos sepulte os seus mortos. Já ouvi tanta coisa nesse versículo 21 que, ó, misericórdia. Gente, a sabedoria nós temos que pedir ao Senhor bom Deus para dar para nós. Muitas pessoas interpretaram esse versículo 21 de forma errada. Eles acham que aqueles que morrem não tem que ser lá, jogado lá. Engano para quem pensa nisso. A Bíblia deixa bem clara que se um homem, por mais rico que seja, por mais fortuna que tenha, por mais coisas boas que tenha sobre essa terra, se ele não tiver uma sepultura, antes fosse que ele fosse abortado. Pesada, né? Mas está na Bíblia. A sepultura é muito importante para Deus. Os servos do Senhor têm que ser sepultados, porque do pó ele veio, ao pó voltará. É um mistério muito grande. Mas Deus, Ele gosta de tudo perfeito. E se Ele disse que tem que haver uma sepultura, tem que haver uma sepultura. Ah, Vanessa, mas olha, aqui nessa passagem, Ele fala, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Você sabe por quê que Jesus falou aquilo naquele momento? E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, olha só, preste atenção, versículo 21 da sua Bíblia. E outro de seus discípulos. Jesus, ele estava escolhendo os discípulos porque ele precisava ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, certo? Jesus, ele veio para juntar os seus discípulos para pregar a mensagem de Cristo, correto? Ele tinha pouco tempo e precisava ensinar muita coisa. Então, quando esse discípulo pede para ir sepultar uma pessoa que já morreu, porque depois que já morreu, não adianta mais você pedir perdão, não adianta mais você fazer nada. Já morreu, a única coisa que você tem que fazer é o quê? Que Deus quer que faz? Que faz ali o enterro, o velório ali, né? E enterra. E outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Depois que a pessoa morre, ela também precisa de oração, tá? Mas você não vai orar em qualquer lugar. Isso tudo tem um lugar especial pra você orar e também só aqui com Deus, tá? Pedir aí a misericórdia aí pra esses parentes que morreram aí, sem o conhecimento do Senhor, então, mas não vem o caso agora da salvação deles. Vamos falar da palavra. A palavra diz, e outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse, segue-me. Eu preciso de você agora. Porque lá já está morto. Não adianta você fazer mais nada. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Mas eu preciso de você agora para a missão. Entendeu? Entendeu a mensagem? Ele não quer dizer que você vai usar isso. Ah, não, tem um velório ali, eu nem vou. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. A ignorância. Eu já ouvi esse tipo de ignorância. Eu já ouvi pessoas sendo ignorantes nesse assunto. Porque a ignorância desse assunto é tremenda. Porque a família precisa de apoio. A família está viva ali, ela precisa sentir o calor humano, o amor do próximo, e a pessoa vem dizer, deixa que seus mortos sepultem seus mortos. Falou errado, expressou errado, agiu errado sobre algo da Bíblia, usou, parece até Satanás, né? Porque diz que ele vai pegar a Bíblia, porque ele conhece de cor e salteado, e vai transformar a cabeça da pessoa.
Tá parecendo isso. Pega a palavra de Deus e usa em qualquer lugar e acha que tá bonito porque tá na Bíblia. Não existe isso. A palavra tá na Bíblia, mas tem que ser testificada no seu coração. Se não tiver no seu coração testificada por Deus, a palavra não é verdadeira. A palavra tem que ser testificada no seu coração. Quando, preste atenção nas palavras. Olha o que diz aqui. E outro, porque eu não estou usando nenhuma das minhas palavras, não. É a palavra de Deus. Fala, e outro de seu discípulo lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Era um dos discípulos onde Jesus precisava muito dele para montar lá o seu pequeno exército para guerrear, ensinar eles a guerrear contra os demônios. Ide ao mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Lembra dessas palavras? Então vamos lá. Esqueci de pegar água de novo. Então vamos lá. Versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me. Eu preciso de você agora. Segue-me. E deixa os mortos sepultar os seus mortos. Por que que ele falou isso? Porque ele precisava que ele o seguia naquela hora, porque ele era um discípulo importante que ele precisava dele naquela hora. Jesus tinha uma missão e ele precisava dele naquela hora. É por isso que ele falou, deixe que os mortos sepultem seus mortos, mas eu preciso de você agora. Aí você pega uma pessoa que chega no velório, eu não vou no velório ali não, deixa que os mortos sepultem seus mortos, não preciso ir lá velar não. Quero ver se for um parente dele. E ele vê que tudo tá vazio, para ver se fica bonito, né? Isso é ignorância. Porque Deus, desde lá de Abraão, houve a sepultura. Eles compraram um pedacinho de terra, enterraram, depois foram enterrando um. Abraão, ele enterrou Sara, a mulher, depois ele quis ser enterrado, depois foi Isaac, e foi. Todo mundo enterrado naquela mesma tumba. Por quê? Porque Deus, ele preza a sepultura. Ele fala que é necessário ter a sepultura. Então, não aconselho ninguém a ser cremado. Porque Deus, ele fala muito na Bíblia sobre a sepultura. É muito importante para Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam, que nós estamos lendo a Bíblia para Deus testificar. Deus vai testificar no seu coração o que eu estou dizendo. Naquele momento, Deus chamou quem? Jesus chamou quem? Um discípulo, que ele estava precisando ensinar ele muita coisa. E aí ele fala para ele, já morreu mesmo? Então deixa que os mortos sepultem seus mortos, né? Deixa que quem tá lá, mas eu preciso de você agora. E eu tô vivo e preciso de você agora. Esse foi o sentido. Mas as pessoas levam para outros lugares, prejudicando pessoas na terra, falando que tá na Bíblia, que Deus diz. Gente, vai ter um discernimento do Senhor aí. Vai pedir a Deus para iluminar. Se não entendeu, pede ao Senhor um pouco de sabedoria para poder compreender as palavras. Se desde o começo da Bíblia era importante o sepultamento, por que agora Deus ia deixar para lá? Não ia. Não ia. Alguma coisa errada. Aí você ora e pede a Deus e Deus vai lá? Desvenda o rolo para você. Pois é esse o meu Deus. É aquele que desvenda. Mostra o oculto e o escondido de todas as coisas, porque a promessa lá em Jeremias 3:33, onde ele mostra o oculto e o escondido de todas as coisas, né? Então é isso aí. Então vamos lá. Continuando aqui. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Bem, amados, Jesus, depois que ele saiu do lugar onde ele estava, e eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Por quê? Porque aquela pessoa que dorme, né, tranquilamente, ali tem a segurança de Deus. Jesus sabia de tudo que ia acontecer, né? E ele estava ali tranquilo. E eis, então, versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Senhor, salva-nos, porque perecemos. Versículo 26. E ele disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé?
Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha só, Jesus repreendeu o mar e os ventos. Então, peraí, se Jesus repreendeu o mar e os ventos porque eles estavam bem violentos, então a gente pode usar a palavra repreender o mal quando ele estiver uma tempestade muito grande na nossa vida. A gente repreende, eu repreendo, em nome de Jesus, todo o mal. Cai por terra, em nome de Jesus. Então é Jesus que está nos ensinando as palavras. Então anota aí na sua agenda, a palavra repreender o mal. O que te incomoda você repreende, em nome de Jesus, porque Jesus também vai nos ensinar isso. Versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? É um homem de autoridade. Por isso que o mar obedece. Versículo 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Esses endemoniados estavam vindo do sepulcro, lá do cemitério. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Quer dizer, aqueles endemoniados, 2 endemoniados, estavam vindo do sepulcro, do cemitério. E eles eram tão violentos, tão ferozes, né? Tão ferozes, que ninguém podia passar por aquele lugar, por aquele caminho. Versículo 29. E eis que chamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Para você ver, os demônios reconheciam Jesus. Mas você acha que Jesus gastava tempo conversando com o demônio? Não. Jesus não ficava perguntando nada para demônio. Mas os demônios ficaram perguntando a Jesus, né? Veio nos atormentar antes do tempo? Versículo 30. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Para você ver, era uma manada de porcos. Não era nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 10. Era uma manada de porcos. Era muito porcos. Então, 2 endemoniados tinha legiões de demônios. Não era, eles eram em 2, mas os demônios eram muitos, porque havia uma manada de porcos. Manada é muitos porcos. Só assim para vocês terem um pouquinho de noção assim do que é naquela época, o que aconteceu realmente. Versículo 32. E ele lhes disse: ide. Foi a única coisa que os demônios escutou de Jesus. Ide. Porque Jesus não queria conversar com eles, não. Então ele somente disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Forte, né? Versículo 33. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todo o acontecimento aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Por quê? Por que aquele povo ali queria que Jesus saísse dos termos dele ali, de onde esse povo estava ali, né? Por quê? Porque aquela manada de porcos custa dinheiro. E como elas morreram todas, foi prejuízo para os donos dos porcos. Então, eles queriam que Jesus fosse embora dali, senão ele ia causar mais dano financeiro ali, né, material ali, para aquelas pessoas. Então, eles pediram para que Jesus se retirasse daquele local. Pois é, às vezes a gente faz o bem para as pessoas achando que elas vêm agradecer, né? Acabando. E é isso aí. Acabamos Mateus capítulo 8. E até o próximo capítulo, né? Então, que Deus te abençoe e que te ilumine, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa te iluminar com o Espírito Santo. Que você possa compreender toda essa palavra que foi dita aqui. Se puder comentar, eu vou agradecer muito.
Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa iluminar vocês. Que essas palavras que hoje nós estivermos aqui conversando e aprendendo, que o Espírito Santo de Deus venha trazer no coração de vocês muita luz, muita paz, muito entendimento, muita sabedoria sobre ela, para que vocês possam viver uma vida maravilhosa, cheia de amor e paz e conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus. E o motivo que Jesus veio até nós. E que vale a pena estar a viver com Deus na nossa salvação eterna do que viver a nossa vida com choro e ranger de dente no inferno. Então que Deus possa nos abençoar e nos guardar e nos proteger em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.